Gente, eu estou aqui com a missionária Heloísa e eu gostaria de fazer algumas perguntas para ela. Ela é missionária aqui da Assembleia de Deus, Ministério do Pontal, em Rio de Janeiro, São Gonçalo. E, missionária Heloísa, eu ouço muitas pessoas com títulos de missionárias, missionários, porém eles têm em mente que missionário ou missionários são somente aquelas pessoas que pregam. Né? Só que missão, nós sabemos que vai muito mais além do que pregar. E como você tem muita experiência, né, no próprio missionário, na obra de Deus, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente que mesmo aqueles que são missionários, que pregam, o papel que eles devem fazer na sua igreja local, tanto na sua igreja local como fora também. Falar em missões, né, a gente tem que ter um diferencial nas palavras, né? Em termos de um sistema de organização dentro do campo missionário, nós temos que ter noção do que estamos falando, evangelismo, missão e missões, né? Então, quando nós falamos de missão, nós estamos falando de uma ordem que o Senhor deu à igreja. Então, ela é independente de coletivo, ele é individual. Então, desde o momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós temos que fazer o quê? Nós temos que já sair dali com uma missão, né, de levar o ID. E quando se fala de função, né, na igreja, como membro da igreja, nós temos essa responsabilidade. Cada membro tem essa responsabilidade sobre os ombros de levar o ID de Jesus, independente se ele é um líder de um grupo, não, ou se ele não é. Então ele tem por obrigação de estar onde ele estiver, né, onde tem uma pessoa ali, um campo missionário. Ou seja, então ali ele tem que levar. Ou seja, a todos aqueles que aceitam a Jesus, que recebem a Jesus como seu Salvador, passam pelas águas batismais e ele se torna um missionário em potencial. Sim, desde do pastor até o último crente que sendo o último banco da igreja, ele é um missionário em potencial. Eu falo isso porque eu venho de uma cidade onde tem muitos missionários, muitas pessoas que têm títulos de missionários, porém é uma cidade que há um grande nível de violência, de tráfico de droga e de outras coisas também. Porém, eles entendem que missionários são aqueles que pregam. Se chega uma pessoa e prega, ou se converte, logo começa a pregar, logo intitula aquela pessoa como missionário. Isso traz não é um benefício, mas um malefício tanto para as pessoas e para essa pessoa também. Sim, com certeza, porque a pessoa ela sai com aquela missão no sentido do ir de Jesus, né, de levar o arrependimento para adquirir a salvação, né, ele sai com aquela responsabilidade. Então ele aceitou Jesus, a experiência que ele teve com Cristo. A partir dali, quando ele chega na esquina, se ele encontra uma pessoa, ele vai dizer assim: olha, eu tive uma experiência e através dessa experiência mudou o meu ponto de vista. Ou seja, a minha visão a respeito da minha salvação, né, do sacrifício de Cristo, eu entendi. Então, ali já está testemunhando, ali ele já está falando de Cristo, ali ele já está levando alguém, através do seu testemunho, à conversão. Mas no sentido do que você está falando, de uma preparação, aí já é uma outra história, porque aí não se trata de que, por isso que entra o evangelismo, porque evangelismo é evangelho e ismo, ou seja, levar a boa nova de salvação com um sistema de organização. Então, a partir dali, ele já vai ter que ter estratégia, ele tem que ter meta, ele tem que ter uma organização, ele tem que ter uma visão para que ele possa alcançar a pessoa. Então, por exemplo, se eu estou diante de uma pessoa que é de uma outra religião, ou, por exemplo, um espírita, um católico, então como que a gente vai se comportar diante dessa pessoa? Se eu chego... Sem nenhuma preparação. Né? Sem uma preparação. Então eu preciso de uma preparação para isso, para me abordar a pessoa.
para poder evangelizar o local, a cultura daquele local, tudo muda. Então aí eu preciso de toda uma preparação, né, para poder fazer. Agora, no sentido do título que estão sendo colocado hoje, ou seja, as pessoas estão recebendo um cargo ou um título de missionário, mas na verdade não entende não que é missões. Eu vou ser sincero, na minha cidade, quando alguém me chama de missionário, eu tenho vergonha. Pelo fato do que os missionários que eles estão, que recebem o título, a vergonha que eles fazem. Desculpa, mas é a verdade. Mas quando eu estou no estado de Minas Gerais, onde eu resido hoje, algum irmão me chama de missionário, eles me veem com respeito e com uma responsabilidade com aquilo que eu faço. Então já me sinto feliz, né? Já me sinto feliz por os irmãos não tem como missionário, porque de fato nós estamos fazendo a obra. E a missionária Heloísa, ela pode falar com propriedade, porque você trabalha com isso. Sim, com certeza. Fala um pouco do seu trabalho, do seu envolvimento na obra missionária. A gente, vou falar aqui da nossa equipe de missões Pés Formosos. Foi aonde eu comecei a desenvolver exatamente dentro de um sistema de coordenação de missões. Então, vocês têm um projeto. Temos um projeto chamado Pés Formosos. Nós temos um projeto. Apesar que a minha experiência não começou dentro dos Pés Formosos. A minha experiência começou quando eu, em vez de aceitei a Cristo, como eu falei, saí com uma missão, não de missões, mas de missão, né? E através dali, na igreja onde eu me converti, aceitei a Cristo, ali eu já comecei a trabalhar com jovens, eu comecei a trabalhar depois diretamente com a EBD, a Escola Dominical, e fui me envolvendo com a igreja. E a partir dali que eu comecei a envolver, eu comecei também a entrar na questão do ministério, de ajudar ministerialmente. Então eu comecei a assumir igrejas. E dentro da igreja, no sentido do campo ali, de trabalhar com a igreja, foi que eu comecei a ter a minha experiência. Porque aí eu fui para um lugar onde a igreja ela não tinha uma estrutura, né? Então lá era só o telhado e as paredes, né? Então tudo não tinha o chão era barro mesmo, né? Não tinha um banheiro adequado para as pessoas, água às vezes tinha que pedir o vizinho, a maioria das pessoas já tinham ido embora. E eu fui para lá, encontrei uma irmã com 3 crianças, né, e um casal, que eles estavam lá. Então eram 3 adultos com 3 crianças. E a partir dali eu comecei a trabalhar com eles. E aí a gente ia nas fazendas que eram próximo, sítios que eram próximos, e aí começávamos a convidar as pessoas. E a partir dali as pessoas começavam a vir, né? E eu tenho assim, uma facilidade muito de fazer amizade, né? E eu gosto de ensinar, de agregar as pessoas. Então as pessoas caem na graça, né? E aí eu comecei então a trabalhar com eles. Eu passava em casa, ia trazendo as pessoas. E ali com aquela amizade eu fui conquistando eles. E aí a igreja, rapidamente a igreja começou a fluir. E a gente trabalhou a parte da estrutura da igreja, embolsamos, pintamos, fizemos junto com o piso, banheiro, fizemos tudo isso. E a maioria eram jovens. Eu quero que você dê uma... Então a gente acabou pegando essa experiência. Uma palavra, um conselho para essas pessoas que têm no coração o desejo missionário, mas não sabem a respeito da obra missionária, não sabem a respeito do conceito de missões. Qual conselho que você falaria para essas pessoas que têm esse desejo, mas não conseguem se situar, não conseguem se encontrar? Por onde começar? O primeiro passo a dar é se colocar diante do Senhor. Porque às vezes você está num lugar que aquelas pessoas que estão ali, a direção daquela igreja, não tem visão de missão, de missões, né? Então o que acontece? Você tem que orar ao Senhor para que o Senhor abra portas para que você possa entrar. Então, Deus vai colocar estratégia para você poder conseguir entrar. E aí, às vezes, é uma pessoa que te convida para você poder fazer um evangelismo, para você fazer uma visita de casa em casa,
Então é hora de você entrar. Então não precisa exatamente da igreja onde a pessoa está ter visão de missões. Se ela tem, Deus abre porta em outro lugar para que ela vá e faça a missão lá. Como eu falei, nosso projeto é Pés Formosos. Então o que acontece? Tem pessoas de outras igrejas que fazem parte conosco. Por quê? Porque lá na igreja deles não tem esse trabalho. Então eles vêm para se agregar conosco para poder fazer missões. Por exemplo, se uma pessoa ela tem, eu tenho um chamado para ir no hospital, orar pelos enfermos, e ali pregar a palavra, ganhar as almas para Jesus que estão ali, o que ela tem que fazer? Vai para o hospital, horário de visita, vai para lá, acompanha alguém, mas não tem ninguém para ir comigo, vai e fica lá na porta, daqui a pouco vai chegar alguém. E você vai se agregar com ele e você vai entrar e vai fazer. Porque a Bíblia não anda em 2 e 2. Exatamente. Você nunca fica sozinho. Exatamente. Porque quando você tem o desejo e você diz para o Senhor, eu quero fazer, eis-me aqui fazer igual Maria fez, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, rapidamente Deus vai usar a estratégia, abrir caminho para que você entre. Talvez você fale assim, mas eu não sei pregar, eu não tenho tanto conhecimento teológico bíblico, mas um bom dia que você dá para o seu irmão, ou para o seu vizinho, um quilo de alimento, um aperto de mão, um abraço, o que você fizer, ali Deus vai liberar a multiplicação e você vai, o que Deus fez na sua vida já é um testemunho, já é uma revelação. Sim. Né? Tem gente falando assim, eu não sei pregar, mas o que Deus fez na sua vida? O que Deus já fez por você? Já é uma pregação. Sim. Você vai estar transmitindo o que o Senhor fez na sua vida e aquilo vai impactar com certeza outras vidas, não é isso? Sim, com certeza. E são algumas palavras que elas estão dentro da evangelização. É falar sobre o arrependimento, que a pessoa ela tem uma alma para prestar conta a Deus e todos os joelhos se dobrará diante do Senhor. Então ela tem que estar se arrepender para ela poder chegar diante do Senhor, né? Através do arrependimento ela muda de caminho, né? Que é a conversão. Eu sempre uso o exemplo do carro. Você está dirigindo, você pega uma estrada, você percebe que você errou. O que você faz? Você volta, né? Aí você encontra um contorno, né? Você faz aquela conversão. Faz aquela conversão, isso aí. E pega o seu trajeto correto, o seu caminho certo. E aceitar Jesus é isso. O homem está indo pelo caminho do pecado. Quando ele percebe que ele se arrepende, ele acorda. Poxa, eu estou errado, eu tenho que voltar. O que ele faz? Ele volta através de Cristo, ele entra num outro novo caminho. Um novo e vivo caminho. Vive o caminho e ele segue. Então, a partir dali, ele não vai sair pegando atalho, né, que as pessoas falam, mas ele segue o caminho do Senhor, né? Então, arrependimento, conversão, né, libertação, porque é um processo, porque a salvação, através, né, que a gente crê em Cristo, nós nos arrependemos, aí o Espírito Santo ele vem e sela, né, nos cela, a gente passa pela justificação, regeneração e vive na santificação. Porque quando você se converte a Cristo, você aceita Ele, você passa pelas águas do batismo, ali Jesus te declara santo, mas a santificação é um processo que você vai adquirindo durante a sua caminhada com Deus. Exato. É dia após dia. E toda vez que você lê a palavra de Deus, ela vai te podando, ela vai te cortando. Então tem coisa que você, poxa, isso aqui não é bom. A palavra de Deus diz assim. Aí você já começa a trabalhar ali para mudar aquilo ali. Aí daqui a pouco você passa por uma outra experiência. Automaticamente o próprio Espírito já te dá uma correção. Aí você fica assim, caramba, errei diante do Senhor. Aí corrige. Né? E assim você vai, a Bíblia vai te contando. É um testemunho, é alguém que chega e que te corrige. Meu irmão, olha só, você está fazendo isso, mas se eu fosse você não fazia, porque a palavra de Deus nos ensina isso, isso e isso. Discipulado, né? É dia após dia. E aí você vai se consertando, se corrigindo, vai se santificando ao Senhor. Então, através da palavra, através da oração, através do testemunho de vida, né? Como você se comportava no seu local, hoje você muda, né? Hoje você já não é mais aquela pessoa que xingava, brigava, não tinha comunicação com os vizinhos. Hoje você já passa, já dá um bom dia, já pergunta como é que vai. Aí as pessoas dizem, poxa, fulano mudou.
está acontecendo? Eu costumo dizer que Eliseu, ele entrava e saía de Sunem, mas ele não sabia que o testemunho dele estava impactando a vida da mulher. Sim. Só pelo testemunho, a entrada e a saída dele, passando ali, já começou. O santo homem de Deus, ele impactou e ele não sabia que a passagem dele por ali já impactava a mulher. Gente, se eu pudesse, eu ficava aqui horas e horas e horas conversando com a missionária Heloísa, que ela é um poço de conhecimento e sabedoria, mulher de Deus. Muito obrigado, viu, missionária? Que Deus te abençoe. Eu que agradeço. Fica na paz.